Pronto, estamos aqui para conversar de Arcane. Vamos começar. Estou aqui com o Sirius. Sirius, fala aí alguma coisa. Saudações pessoas, outros seres que estão ouvindo. Aqui é Sirius e eu fico feliz por mais uma série retratando o maior vilão da história da humanidade, que é a desigualdade social que pressiona as massas a tomarem medidas extremas enquanto são retalhadas com a força de todo o poderio da violência do Estado. Perfeito. Então você é um ANCAP? Está confirmado ser os ANCAP. Não precisa nem elaborar sobre isso. Sempre soube. Me conte mais sobre... Eu sou um ANCAP com uma grande bandeira vermelha aqui atrás de mim. O famoso não pise em mim. Mas enfim, é maravilhoso Arcane, a gente vai sempre estar falando sobre isso. Mas neste vídeo nós vamos fazer Vamos conversar sobre a primeira parte? Não sei, que é tão grande essa fucking série, eu tô com medo de ser 3 horas de vídeo. 3 horas de vida por episódio. Por minuto. 3 horas por minuto, isso não faz nem sentido. Então, nós podemos começar com a primeira parte. A gente, obviamente, vai ter fucking spoiler nesse negócio. Sempre. Vamos começar falando, no geral, um resumo geral da primeira parte. A primeira parte é a história delas crianças. A Arcane foca em Vi e em Jinx. E, obviamente, não é só Vi e Jinx, mas o foco central desse treco é Vi e Jinx. Digo mais, o foco central é Jinx. É como... É o seguinte, a primeira parte é Vi. A primeira parte basicamente Vi. Aí a segunda parte começa a ir mais pra Jinx. Sim. Mas se você for ver, na primeira parte, Jinx tipo metade, 1/3 das falas de Vi. Não, se você for ver, Jinx aparece muito pouco na série inteira. Mas a série existe por conta de Jinx. Isso é interessante. Sem Jinx, a série não seria o quê? Porque, em última instância, a Arcane é uma tragédia. Uma tragédia muito boa. É uma das melhores tragédias que eu já vi, assim, nos últimos tempos. Tô tentando lembrar de uma outra tragédia. Tirando o filme de drama, que adora ser trágico, tirando... Eu tô tentando lembrar a última tragédia mainstream. Porque não tem tragédia no mainstream. Normalmente as séries não gostam da temática de tragédia porque não vende, as pessoas ficam tristes, não sei o que. Não é uma coisa vendável. Você lembra de alguma tragédia? Qualquer uma, assim, mainstream. Qualquer uma. A primeira parte... Eu estou me esforçando, não tô conseguindo lembrar de nenhuma tragédia mainstream assim, não. Eu não consigo. Não, peraí, teve um filme... Cara, eu esqueci agora, que ganhou o Oscar não faz muito tempo. Que era Lua de alguma coisa, Noite de alguma coisa, agora esqueci. Era de um garoto africano que, geralmente, o filme passava sobre, tipo, a infância, depois a juventude, depois a vida adulta dele, mas ainda assim, tipo, ganhou o Oscar. Beleza. Eu acho que 10% do Brasil viu esse filme ou menos. É difícil. Tipo, eu realmente não lembro. O máximo que eu lembro, assim, de mais próximo que pode se chegar de uma tragédia, só que não é uma história de superação, é Infinity Train. Então, é o mais próximo que eu lembro por alto. E você também tá sendo gentil falando muito. Que isso é mainstream. Tô sendo gentil se é mainstream, sendo gentil que é tragédia, porque sempre termina numa nota boa. Então, tipo, mesmo quando você tem a terceira temporada de Infinity Train, que é a mais trágica e não sei o que o cara morre e todo mundo se dá mal, mesmo nisso, você termina bem, porque as criancinhas vão lá e não sei o que. Arcane destrói tudo. É impressionante. Cara, Arcane só me lembrou daquela imagem de Warhammer, que é os Space Marines lutando contra os Zergs. E no desespero a galera questionando, será que eles vão ganhar? Será que eles não vão ganhar? E depois os autores, cara, vocês não vão perceber, no fundo tem um míssil que está caindo. Eles vão morrer de qualquer jeito. Exato. Isso é Arcane. Arcane é isso. É impressionante. É literalmente um míssil indo cair e matar todo mundo no final. Então, tipo... Isso, no final a gente vai fazer nossas críticas. Eu já até fiz um vídeo falando sobre como eu não esperava que Arcane ia ser Grimdark. Isso é Grimdark. Grimdark é um lugar sombrio onde a esperança morre. Isso é o Grimdark. E caraca, cara, não tem esperança nisso não. Ele constrói a esperança apenas para pisá-la letalmente e esmagá-la com toda a crueldade do mundo, porque é impressionante. Então, a primeira temporada, voltando aqui, mais um preâmbulo que a gente fez, mas a primeira temporada de Arcane, ela foca nas duas crianças. A série, o foco principal é em Vi e Jinx. Isso é inevitável. Mas não é só delas a série.
E especialmente fala como as escolhas e caminhos que nós fazemos, às vezes, por melhor que sejam as intenções e por melhor que nós tentemos, às vezes até tentando fazer o melhor possível, tudo dá errado. E às vezes é quase como uma animação do efeito borboleta materializado. Então. É um acidente de carro em câmera lenta. É pior, porque um acidente de carro. Ele é um acidente de carro em câmera lenta, sendo que ele foi feito. Sendo que tem todas umas 3 horas de backstory de como a mãe falou: não, cuidado com os freios, não sei o que, lembre-se de levantar não sei o que. E ele levanta, faz tudo, mas no final o carro tava com defeito de fábrica. Essa é a tragédia, e isso é muito lindo. É muito lindo. É muito lindo, Arcane é muito lindo. Mas não é pra. É difícil de engolir. Tem uns 3 ou 4 momentos que é bem difícil de engolir, no sentido, não de que é ruim, mas de que é muito pesado. Coisas assim. E eu sou uma pessoa bem barra pesada em algumas merdas. Tipo, às vezes minha humanidade vai pra baixo, mas. É porque, mesmo que não é muito gráfico, não é tão gráfico, Arcane, a maneira como é construído é maravilhoso. E pra mim, o melhor de todas, a melhor parte é a primeira. A primeira é a que tem menos buracos assim, com detalhes para algumas cenas em específico da terceira parte, que são exemplos cinematográficos de como animar, de como construir. Você tem a cena do círculo lá, sobre lealdade, que é maravilhosa, mas enfim, a gente fala mais pra frente. Uhum. Sobre essa primeira, é literalmente elas crianças, e a série já começa forte pra caramba. Eu consigo marcar o momento exato que eu falei, que droga que eu tô assistindo. É literalmente quando abre a série. Como assim? Os 30 primeiros segundos, quando tá tudo em chamas, tudo vermelho, parecendo um inferno, eu falo, isso é LOL? Eu joguei um pouco de LOL, eu joguei o jogo de cartas, eu li alguns dos quadrinhos, e apesar de às vezes ser sombrio, em alguns pontos LOL, de forma geral, ele é um mundo que é noble, ou que ele é bright, ele varia nessas duas coisas. Tem uma noção de esperança, tem uma noção de heroísmo, e ele já começa com tudo em chamas, uma canção de uma criança sofrendo no fundo, tá lá vai Jinx pirralha, outro detalhe, porque, se não me engano, no lore original, o lore original, a Jinx era mais velha que vai. Eu não lembro, eu realmente não lembro disso. Vai originalmente, ela não era uma pessoa que conseguiu as manoplas de Hextech de Jace, não, originalmente ela era simplesmente a trabalhadora de mina, que as minas caíram, a galera ficou soterrada, e ela pelo LoL desmontou uma máquina, transformou em manoplas e socou na superfície, e a galera falou, LoL, você é boa, vamos tratar você como policial. Essa é a história de Vai. Essa é a história de Vai. Então quer dizer que eles cavaram embaixo do templo, até encontrar abaixo da galinha que cuspia fogo. Eu não lembro. Em off, isso aí foi uma sessão de RPG que eu mestrei. Até hoje eu não lembro por que vocês começaram a cavar ali. Eu não tava nessa cena do cavar, então eu não lembro. Ah, você não tava? Você não tava na cena que vocês mataram a galinha gigante que ela soltava fogo? Não, eu tava na cena que a gente matou, só que parou a sessão aí. É na outra sessão que a galera resolveu cavar. Eu acho que isso é só porque eles tinham o item, eles cavavam em todo lugar. Eventualmente eles cavaram, acharam alguma coisa e não pararam de cavar. Foi quase o hype quando vocês encontraram o Necromante nível 20 ali embaixo. Foi surreal. Mas então. Eu não sei. De qualquer forma, tá lá vai e Jinx criança caminhando nos restos da guerra. Aí aparece um soldado um soldado de Piltover, da cidade alta. O cara tem altíssimas vibes de nazista. É tipo. Sim! Caraca, cara! É essa imagem que nós estamos atrás. Que loucura! E tipo, aí esse cara é morto pelo Vander. E aí o Vander vê e não sei o que. Toda uma cena assim, caraca, que LOL é esse que eu tô vendo? Então esses foram os minha primeira reação isso vai ser Grimdark? Resposta, sim, isso vai ser muito Grimdark. Mas, resumindo assim, resuma aí rapidamente essa primeira parte. A primeira parte são Vai e Jinx mostrando de como elas ficaram órfãs, até como elas foram adotadas por esse novo pai adotivo, o Vander, e a nova família que elas meio que desenvolveram, que é elas duas,
dois molequinhos cujo nome eu esqueci, mas são personagens legais. O gordinho e o magrinho. E basicamente elas tentando meio que subir na vida, roubando um carregamento super científico lá do alto da cidade, que é a parte nobre. E elas falham nesse roubo, que acabam criando a confusão bizarra de demolindo um prédio no lado alto, e elas começam a ser perseguidas. E eventualmente o pessoal do lado alto começa a querer achar os culpados. Sim. Só que o Wanda, ele é meio que o chefe lá do submundo e fica tentando proteger as filhas. E nisso só começa a ter a escalada da violência do lado alto contra o lado baixo. E em retorno, o vilão da série, o Silco, começa também a pôr em prática o plano de ação dele de querer contra-atacar o lado alto. E isso a gente vê essa escalada de violência cada vez mais, até em que leva ao primeiro clímax de drama dessa primeira série, dessa primeira parte, finalmente levando a Powder a finalmente se tornar Jinx e levar a Vi a se afastar da irmã. Isso. Então agora, você resumiu, vamos por parte. Então aqui no primeiro episódio, nós temos essa parte do roubo, e é muito difícil. Ramos ele falou que é Clegor e Milo, eu não lembro quem é quem. Acho que Milo é o magrinho e Clegor é o gordinho. Mas, tipo, é muito interessante. Se fosse fazer uma análise, às vezes eu tenho vontade de fazer uma análise profunda, mas eu já parei com essa ideia porque o YouTube derruba, a Twitch derruba, todo mundo caça todo mundo e eu não consigo fazer o que eu quero. Então, fazer uma análise pormenorizada das coisas seria bem interessante. Tipo, porque uma coisa que é sempre importante, só vou falar isso uma vez, porque nos próximos vídeos eu não vou falar. Mas uma coisa que é muito interessante em Arcane é a cinematografia é muito bem feita. Pouquíssimos momentos nós temos situações onde nós podemos falar que a roteirização é ruim, os personagens são ruins. Normalmente um roteiro bom e uma cinematografia boa é quando... Um roteiro bom é quando os pontos e as informações que são passadas pelos personagens, os diálogos, as ações que eles tomam, tudo isso contribui para levar a um desenvolvimento do mundo, a um desenvolvimento do arco do personagem e a um desenvolvimento dos temas. No caso dessa série em especial, o tema é o fracasso. O tema é a tragédia inevitável, onde as menores coisas estão interligadas, e isso tudo compõe uma situação trágica suprema, onde somando todas essas falibilidades, seja do governo, seja das pessoas, leva a problemas que poderiam ter sido evitados. Às vezes uma pequena coisa pudesse ter sido evitada no passado. Então... Esse é o drama maravilhoso. Sim. O drama é que justamente por um pequeno lapso do destino as coisas desandam. E o problema é que essa série é constantemente. É um lapso que nunca para. Uhum. É impressionante. Tem uma cena que, quando a gente for falar do final em específico, porque a gente pode até dividir em dois vídeos de 20 minutos. A gente tem que criticar negativamente a primeira parte, a gente vai dividir entre as partes positivas e as partes negativas. Mas pra mim, e obviamente isso é uma coisa particular, a melhor cena dessa primeira parte é quando a Powder ela tem uma crise nervosa. Isso no terceiro episódio. Só que, objetivamente, possivelmente a melhor cena é a cena da explosão. Também no terceiro episódio. É possivelmente a melhor cena. Mas tem várias coisas. Aqui logo na cena inicial, nós vemos, por exemplo, que eu não vou poder mostrar porque se eu puser o filme pra passar, o Twitch derruba. Mas nós vemos, às vezes, a Vi ela tá segurando na mão da Jinx e caminhando com ela nessa área de destruição. E nós vemos a Jinx vendo riscos nas coisas. Eu vou sempre falar de Jinx porque eu não vou ficar falando de Powder e Jinx. Vai ser sempre Jinx porque é isso que ela eventualmente se torna. Então, nós vemos a Jinx, ela já nessa idade, vendo riscos nas coisas, nas cabeças das pessoas que estão mortas. Isso é maravilhoso. Isso representa, primeiro, que ela é uma desenhista. Depois a gente vê que ela é uma desenhista, então ela observar as coisas com traços como se fossem mais de desenho interessante, ainda mais que ela é uma criança, então ela observa do ponto de vista mais infantilizado. Nós vemos esse traço de marcar o rosto também é uma representação assim visual para nós que estamos assistindo dos mecanismos mentais que nós temos de tentar evitar sofrimento.
Então, às vezes, nós bloqueamos cenas muito trágicas e muito pesadas para nós para tentar evitar, o nosso cérebro faz isso para nos proteger nossa sanidade. E ela, sendo uma criança, pode estar fazendo isso. E essa é uma representação gráfica. E por último, essa já é uma representação de que mesmo criança, ela tinha problemas. Ela não é uma pessoa, ela tem alguma disfunção mental. Provavelmente de nascença. Que é asseverado por conta do estresse e sofrimento que Jinx sofre ao longo da vida. Isso é magnificamente bem construído. Isso é uma coisa que eu vi já, eu gostei de ver as discussões no Reddit de psicólogos. E a discussão é basicamente Jinx... realmente foi fundo aqui. Jinx... o veredito é que Jinx iria inevitavelmente desenvolver alguma esquizofrenia, psicose, alguma coisa. Isso muitas vezes tem uma predeterminação genética forte, tem uma carga genética forte. Pode ser que esse tenha sido o estopim que causou nela isso, a morte dos pais e tal. Pode ser que ela já tinha uma predisposição genética, pode ser que ela já tinha isso de nascença. E isso tudo é asseverado da pior forma possível. Parte da tragédia também... Há tantas vias que a gente pode caminhar nessa porra que é inacreditável. Isso mostra também que é uma série muito boa quando você pode discutir de qualquer coisa sobre esse assunto. Mas outra parte da tragédia é que Jinx ela é uma das pessoas que mais precisava de um psicólogo aí. Precisava de um apoio aí que poderia transformar ela num grande trunfo para todos. Porque ela é um gênio que deixou assim... Victor, ele ficou assim, sem compreender direito o que ela estava fazendo. Como ela conseguiu fazer aquelas bombas, aquelas coisas. Se ela tivesse... Foi o próprio Jace que ela quase matou, tipo, ele tentou desarmar o bomba da Jinx e quase morreu. E depois Victor demorou a falar, isso aí tá além de mim. Quando ele tá tentando olhar a bomba. Então, literalmente, se ela tivesse o apoio... É mais um clássico onde uma pessoa que tivesse o apoio, tivesse o recurso, não tivesse nascido num local merda, não tivesse sofrido tudo isso... toda a maluquice de meritocracia, que Jace pode ser assim, o exemplo talvez da meritocracia, ou Victor. Os dois meio que são. Victor até mais, porque ele já era de Zaun. Ele era da Cidade Baixa. Só que Jinx é ainda outro exemplo de que se ela, talvez, eles poderiam ter já equilibrado toda a coisa da Hextech, poderia não ter tido mais o problema do Hexcore, que depois pulveriza a garota, que eu fiquei, caralho, vocês queriam, nem precisava de mais tragédia, e vocês foram o passo a mais. O passo a mais. E eles conseguiram fazer com que eu me importasse com uma personagem terciária, com 5 minutos de aparecer. Não, uns 3 minutos que ela aparece na série inteira. Deus do céu! E eu falando, caramba, será que ela tá dentro do espírito dela, tá dentro da máquina? Não, ela virou pó! Isso aí a gente fala na terceira temporada, na terceira parte. Então, essa primeira parte toda, essa construção, é maravilhosamente linda. E nós temos Jinx aqui, na parte que ela pega as bolinhas explosivas. Tipo, ela pega aquelas bolinhas explosivas, é muita má sorte. É realmente muito Jinx, é muito azar. É muito azar. Eu gostei muito da batalha contra os garotos de rua lá, da gangue, que eles enfrentam. E você... Oi? Eu falei fantástico. Uma coisa que eu gostei muito é como nós vemos, principalmente a partir do lado da Jinx. Porque ela vê toda aquela violência e ela praticamente tem uma situação de breakdown ali. Uhum. Ela tem uma versão muito grande da violência. E é muito curioso como depois ela se torna a mais violenta de todas. Que mata no primeiro instante, faz o que quer e não sei o que. É muito interessante observar como tudo isso funciona. Pô, sério que não quer carregar? Então... O que mais que a gente pode falar ainda da primeira parte, antes de irmos pra... Como é que se diz? Uau! Quero ver Arcane. Meu Deus do céu, mostra aí o Arcane. Mas você tem mais alguma coisa pra falar dessa primeira Sim, parte específica? Nessa primeira parte já tem a apresentação do vilão da série, que Sim. é o Silco. Sim. Só que... Ele aparece no final do primeiro episódio. Só que a primeira parte ele ainda não é tão bem trabalhado quanto ele vai ser depois. Sim. Porque no começo é do tipo, ok, esse cara é o vilão, etc e tal, e nós não vamos gostar dele. Quando... ele é Thanos, é do tipo, ok, ele é uma pessoa muito ruim, mas dá pra ver que ele tem um porquê, tem um objetivo, e é complicado. Sim, é completamente compreensível o que ele quer. A gente vai falar mais sobre ele daqui a pouco. Eu
estou mostrando um pouco da cena de luta. O mais interessante dessa cena de luta é que ela demonstra quão suja e realista ela é. Numa luta realmente assim de rua, a galera cai no chão, tenta pisar uma nas outras. É muito visceral a coisa. E dá pra ver que eles não são especialistas em combate, eles não são guerreiros, eles são garotos. Tirando o Vai, que luta bem, e luta contra o líder, que também em teoria luta bem, tirando os únicos que sabem lutar, os outros se batem, se esbarram, fazem qualquer coisa. É muito visceral, é muito grotesco. E a garota, a Jinx, ela surta, joga depois as coisas roubadas no mar. Então é muito bem feito como essa visceralidade é colocada. Nada disso, o gordo é o mais forte. Ele é o mais forte porque ele é o maior. Tipo, ele tem força física, mas ele não sabe lutar. Vai a mais forte do grupo. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. Só olhar a cena e ela parece mais sendo apanhando do que batendo. Sim, porque ela tá enfrentando o único cara lá que sabe lutar. Ela tá enfrentando o líder. Aí nós temos aqui a Powder. Deixa eu ver alguma coisa. Então, aí nós temos também um pouco das dinâmicas de poder. A gente não vai falar episódio por episódio da primeira parte, todos os detalhes, então a gente realmente ficar horas. Uma coisa, você falou da cena da explosão, mas também uma das minhas cenas favoritas é porque não é uma cena, uma sequência, que é tipo toda a realização do lado do circo sobre o afogamento. Eu achei fantástico aquilo ali. É uma das coisas que eu mais gostei da série. Isso não é com Jinx? Não, tipo, o terceiro episódio, o terceiro episódio inteiro. Ele meio que, tipo, monologando na cabeça dele sobre como é se afogar. Ele, lembrei. Tanto que ele começa a falar, se afogar, tipo, é horrível, mas tem um momento que parece que a água fala com você gentilmente, pedindo pra entrar nos seus pulmões, e etc. Ele começa a devagar. Eu achei muito boa toda aquela cena. Eu não entendi, uma coisa que eu não entendi direito, por que Silco por que o Wander tenta matar o Silco? Então, não é explicado. Eles não aprofundam em momento nenhum, mas aparentemente o Circo era radical. Estava querendo usar meios que o Wander não estava concordando, e o Wander se viu na necessidade de parar ele à força. Mas em momento nenhum eles deixaram claro quais eram. No caso, o Silco deu uma facada nele e fugiu, e depois virou um dos senhores do submundo. Sim. Ok. E Wander, ele é o bom Lorde do submundo. Vamos ver. No segundo episódio, o que tem pra gente conversar disso? O segundo episódio eu acho o mais lento da série, se não me engano. Porque não acontece tanta coisa, é mais a construção, é mais Jace conversando com o Victor, justamente vendo que, tipo, se eles vão continuar a pesquisa hashtag ou não. Já lembrei. O segundo episódio é quando... Porque nós vemos agora as consequências do roubo. Porque a gente descobre que o trabalho de Jace era ilegal. E aí, então, enquanto o primeiro episódio focou muito em Zaun... Eu tô falando Zaun, mas não existia Zaun nessa época, mas enfim. Tipo, todo mundo que tá ouvindo tá entendendo. Todo mundo entende. Isso. Então, nós temos aí... Focou muito nessa parte periférica, na Cidade Baixa, enquanto que o segundo episódio foca mais na Cidade Alta. Nós vemos os primeiros passos, as primeiras coisas relacionadas à política. Que pra mim é a melhor parte da série em termos de construção de roteiro. Porque aqui tem menos buraco, ou quase nenhum buraco. Toda a parte de Hextech, do Hexcore, da politicagem, das relações políticas com as outras nações, eu não lembro de nenhum buraco. As outras tem, a gente vai conversar sobre isso. Mas, do ponto de vista de força de roteiro, não é que eu mais gosto. Ainda que eu mais gosto é a parte de Jinx. Porque mesmo tendo todos os buracos e os problemas, é muito bonito. A tragédia, a parte trágica dessa série é muito linda, muito bem construída. Porém, a parte mais bem escrita é da politicagem. E nós vemos toda a questão, nós vemos as disputas políticas que, por exemplo, Heimerdinger, ele fala que você não pode citar magia e não sei o que, e blá blá blá. Uma coisa que eu achei muito interessante nessa série, mais na segunda temporada, na segunda parte, é como Heimerdinger, ele é uma pessoa, ele é uma criatura que tem boas intenções, mas ele não... Por mais que ele seja uma pessoa sábia e tal, parece que ele está... Ele é tipo um super-homem. Ele não entende direito às necessidades humanas. Ele não entende as necessidades humanas. Ele parece que ele está afastado, ele não compreende as questões.
E é muito interessante porque nós vemos que ele é bom, que ele tem interesses bons, mas que mesmo nisso, mesmo nesses interesses bons, ele tá cagando as coisas. Mesmo de forma não intencional. E o jeito dele talvez realmente não seja o melhor jeito, que poderia ser de outras formas. E o fato dele ser uma criatura imortal com milhares de anos. Que ele fala assim, Ele tem 300 e poucos anos. 300 e poucos anos. Mas tipo, que ele vê todo mundo morrendo e fala, não, acontece, você vai morrer, é complicado. É muito interessante, é muito bom. Mas... E outro problema que eu vejo de Hayama tipo, eu reconheço esse arquétipo em outras pessoas e em outros personagens, até pessoas do nosso mundo, que é o seguinte. É do tipo, ok, tal coisa ruim. Mas a pessoa também não se preocupa em oferecer uma alternativa. Ou então do tipo, ok, a energia nuclear é ruim. Só que não é toda a energia nuclear que é ruim. É do tipo, sim, ok, armas nucleares são ruins. Uhum. Mas, tipo, olha, usinas nucleares talvez seja a forma que nós temos para evitar uma catástrofe climática. Sim, concordo. E justamente o Hayama, ele é a pessoa que generaliza completamente o problema. Sim. Ele tem a maneira mais fácil de explicar, isso é muito interessante, ele não é humano. Sim. E é muito interessante porque é muito sutil, mas ele não age como humano, ele não entende as questões humanas. E realmente eles conseguiram interpretar uma raça não humana que consegue socializar com humanos, mas que provavelmente tem diferenciações até mesmo de natureza diferente da humana. É muito bom. Eu adoro quando uma série faz isso. Eu adoro quando tem aliens que tem ações que não parecem conosco. Que tem sistemas de valorização ético-morais e naturais completamente aversos a nós. E no caso dele não é nem isso. É como se você botasse num grid e tem muitas coisas que casam conosco, mas outras que simplesmente ele não computa na mente dele. Então é muito fantástico. Heimer, eu adorei, todos os personagens são bons. Vamos lá, antes da gente... Vou terminar esse vídeo pra gente começar outro, mas tem algum personagem ruim nessa série? Não. Tipo, pelo menos dos que são focados, não. Todos os personagens são bons. Sim. É impressionante. Tipo, ainda que você não goste, ele ainda é um personagem bom. Tipo, literalmente, ele é um personagem bom. Pode ser um personagem ruim no sentido de que é uma pessoa merda, tipo o Silco. Mas o personagem é bom. É impressionante essa série. Então, só pra gente terminar o segundo episódio, essa politicagem que Jace, ele fala, nós queríamos ser o Echo, o LOLzinho falando, o Echo é ruim? Não, o Echo é bom, cara. O Echo é pouco desenvolvido. Eu concordo que o Echo é pouco tempo e tal. Mas, cara, eu gostei do Echo. O Echo como lutador de liberdade, como um líder que vai à frente, como um combatente interessante, como alguém que tem Tipo, é fantástico o Echo, cara. O senso fortíssimo de moral que ele tem que ter, que ele tem que também ser um destaque no grupo para ele não perder moral em meio ao grupo e não sei o quê. Cara, é fantástico. A cena dele de se reencontrando com Vai, a lágrima e tal, é maravilhoso. E quando você leva em consideração outros lores, assim, mais profundos de LoL, como, por exemplo, que ele amava a Jinx e não sei o quê, aquela batalha dele com Jinx se torna ainda mais tensa. Então, você concorda que Echo é um personagem ruim? Não, o que eu falei, não tem personagens ruins. Echo só é o personagem mais fiel ao original, mas isso não é um demérito. Não, Echo é maravilhoso. Pra mim, ele é só um cara que teve pouco espaço pra brilhar, teve pouco tempo, mas ainda assim é um ótimo personagem. E aí, o segundo episódio tem essa politicagem, e Jace, ele é deserdado e não sei o quê, e aí, na hora que ele vai se matar, Victor aparece. E aí, cara? Nossa, essa cena, eu, tipo, cara, é isso que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo mostrar a cena de suicídio, LOL? Esse é o plano de vocês? E foram 2 cenas de quase suicídio. Impressionante. Pelo menos 2. Eles não se contentaram com uma e fizeram outra. Bom, mas eles têm uma cena de criança tendo uma crise nervosa, não espero menos. Suicídio é banal comparado a literalmente uma cena tão realística que eu me senti nervoso quando vendo aquela cena. Tanto que eu brinquei com o Sirius. Eu vou mostrar a cena no próximo vídeo que a gente fizer. Mas é basicamente, eles fizeram o quê? Eles pegaram uma criança, espancaram e gravaram pra fazer um mocap em cima da criança? Porque é muito... Cara,
Você já trabalhou em local de criança e tal, e você já viu alguma criança, tipo, você já foi pra um hospital, você já foi pra uma coisa assim. E eu já tive o desprazer de ver isso. Cara, é muito realista aquela cena. Que loucura, eles gravaram, eles viram um vídeo de criança sofrendo e falaram, vamos fazer isso, porque, meu Deus do céu. Ah, uma das cenas que o pessoal mais gostou da série, essa aqui no final do segundo episódio, que é o Vander com a Jinx. E ela tá super triste porque ela ouviu a Vi falando com o garoto, dizendo que ela é uma incompetente, uma bostona. E aí Vander aparece, bota um suquinho pra ela e não sei o quê, mas ele não fala nada. E isso é uma... Cara, essa série é tão bem escrita, meu Deus do céu. Inacreditável. Porque aí tá o Vander... Repara que eu não sei se Vander fala com Jinx na série inteira. Ele tem toda essa cena, que é a única cena deles dois juntos, e ele não diz uma palavra pra ela. Ele tá sendo carinhoso e tal, mas não diz, ele não conversa com Jinx. É aterrador, cara. É muito aterrador. Então, tipo, eu realmente não sei. Eu teria que rever a série inteira de novo e prestar atenção se o Vander fala alguma vez com Jinx. Mas se ele não falar uma única vez, isso é um detalhe. É um detalhe muito importante. E mostra o quanto ele investiu muito em Vi, mas acabou inadvertidamente, talvez mesmo sem querer, não investindo tanto em Jinx, achando que ela é criança, não sei o quê, e ela precisava muito. Ela é abandonada, Jinx. Tudo que ela faz é considerado menor, todas as coisas que ela faz são incompetentes, todo mundo acha que ela é patética. Wanda tem uma conversa de viagem espiritual com Vi, falando você é a líder, você não sei o quê, e depois tá lá Jinx fudida, sofrendo sozinha, e ele só bota, quer um pouquinho? E tipo... E ele não faz isso por mal, mas a gente vê que esses são uma conjunção de detalhes que impactam nisso. É impressionante. É impressionante. E o terceiro episódio, vulgo o melhor episódio, eu acho que a gente merece um vídeo inteiro só sobre ele. Ele é o melhor episódio em partes. Tipo, ele tem as melhores cenas, ele tem as melhores coisas, ele tem as melhores resoluções. Mas pra mim ele é o mais corrido de todos. Ele poderia ser 2 episódios. Ou pelo menos mais 20 minutos de capítulo. Mas nós podemos gravar um só sobre ele. Ok. Então a gente se vê no próximo vídeo para quem estiver vendo isso no YouTube.